Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Fisco, uma idealização do Sinafisco, Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Estadual do Estado de Rondônia. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu na nossa página do YouTube, faça a sua parte, né, Germano? Boa noite, Emílio. Como a gente costuma dizer, faça o pacote completo. Faça sua inscrição no canal, curta, comente, ative o sininho de notificação para que você seja avisado quando novos episódios forem postados e participe, porque assuntos importantes serão tratados e hoje não será diferente, Emílio. Só lembrando, o Tudo Rondônia é um parceiro do Pod Fisco, né? Ele tem um espaço na sua página para transmitir os episódios. Acesse também o Tudo Rondônia. Estamos aqui com um convidado de peso, alguém extremamente interessante e que vai abrilhantar o episódio de hoje, né, Germano? Sem dúvida, Emílio. Nós estamos com uma pessoa que a sua história de vida, a sua história profissional se confunde com a história de Rondônia e se confunde com a história da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. E talvez alguns se perguntem, Emílio, mas falar sobre a Assembleia Legislativa, falar sobre o Poder Legislativo, o que é que isso tem a ver? Tudo, né? Tudo. As nossas vidas são decididas pelos representantes eleitos, né, do povo. Exatamente. Então isso faz parte da ideia do Pod Fisco, trazer informações relevantes à sociedade rondoniense e do Brasil. Por isso, hoje, nós estamos trazendo esse ilustre convidado, que, como eu disse, sua história se confunde com a história da Assembleia Legislativa. Eu vou tomar a liberdade de brevemente ler o seu currículo antes de passar a palavra a esse nosso amigo, Carlos Alberto Martins Manweiler. Carlos Alberto é do Mato Grosso do Sul, tem algumas especializações, mas antes disso ele fez o curso de Direito, né, em 1984, pós-graduado em Política e Estratégia pela Unipec, Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, pós-graduando em Metodologia do Ensino Superior. E, Emílio, vários títulos. Eu vou ler alguns, senão vamos passar todo o podcast lendo os títulos desse cidadão, tá certo? Vamos tentar resumir, né? Mas vamos resumir. Honra ao mérito, expedido pelo Ministério do Exército, Quartel-General da 4ª Divisão de Cavalaria, constituinte honorário concedido pela Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia em 1989, Medalha do Mérito Legislativo, também concedida pela Assembleia Legislativa em 2011, título honorífico de cidadão do Estado de Rondônia, via decreto legislativo em 2015, diploma Amigo da PM, como prova de reconhecimento aos bons serviços prestados à corporação. Esse último concedido pela Polícia Militar do Estado de Rondônia. Servidor aposentado da Assembleia Legislativa no cargo de consultor legislativo. Exerceu algumas funções na Assembleia Legislativa, assessor da mesa diretora, secretário legislativo. Atualmente, ele é secretário legislativo da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia desde o ano de 2021. Que currículo? Currículo resumido, como disse no início. E dou as boas-vindas a você, Carlos Manweiler. Seja bem-vindo. Obrigado, Emílio, Germano. Obrigado pelo privilégio de estar aqui no Pod Fisco. Pod Fisco, né? Pod Fisco. Sendo convidado é uma honra, um privilégio, poder estar aqui falando um pouco, né? Como nós já conversamos sobre a minha vida, especialmente, não tem como eu falar da minha vida sem falar da Assembleia Legislativa, porque eu já vou adiantar aqui, quando adentrei a Assembleia, eu tinha 27 anos de idade, hoje eu estou com 65, quer dizer, eu vivi mais tempo, mais da metade da minha vida
no Poder Legislativo, né? Então, por isso mesmo, eu tenho alegria em falar da Assembleia Legislativa, porque é a minha vida, né? E eu fico aí feliz quando vocês me convidaram, porque o objetivo seria falar de mim e também do meu trabalho, né? Do poder que eu estou há quase 37 para 38 anos. A honra é nossa, Manweiler, pode ter certeza. Nós sabemos da sua capacidade técnica, nós conhecemos a sua história de vida, porque por conta da nossa atuação sindical, né, Emílio? Sim. Nós estamos já... É um amigo, né? É um amigo, né? O Manweiler é um amigo. Convivemos muito ali, né? Então são muitos anos. Não foram poucas as vezes, pleitos, né? Os diversos pleitos de vocês, né, ali na casa do povo, né? E sempre fomos muito bem recebidos. Por você e pela sua equipe, né? É importante destacar. Obrigado. Emílio? Manweiler, vamos começar então. Vamos falar um pouco da sua trajetória. Quem é? De onde veio o Carlos Manweiler? Quais são seus hobbies quando você não está naquele ambiente ali corrido da Assembleia Legislativa? Fale um pouquinho sobre você. Que corre, né? Emílio, só para deixar bem claro, Manweiler, a tua parte de trabalho, o currículo foi dito. A gente quer saber o resto. A gente quer saber o resto. Queremos saber o resto. Quem é fora parte. Aquela parte que você que sabe. Que ficou fora. Exatamente. Exatamente. Bem, eu sou mato-grossense, né? Vocês sabem, Mato Grosso era um estado só, né? Em 77 foi dividido, né? Então foi criado Mato Grosso do Sul. Eu sou do sul do Mato Grosso, sou de uma cidade lá do interior do estado de Mato Grosso do Sul, divisa com o Paraguai. Minha cidade é fronteiriça com o Paraguai, fica a 80 quilômetros de Ponta Porã. Ponta Porã é uma cidade conhecida, né, porque é uma cidade turística, né, e a minha cidade fica a 80 quilômetros de Ponta Porã. Foi lá que eu nasci, lá que eu vivi até meus 17 anos. Depois eu concluí o 2º grau e eu queria fazer faculdade, né? Então eu me transferi para Campo Grande, capital. Foi lá que eu fiz o vestibular para Direito, né? E primeiro eu servi o quartel. Na realidade, o ano que eu fui, eu servi o quartel lá em Campo Grande. No ano seguinte, fiz o cursinho, me preparei, né? No outro ano, prestei vestibular para Direito. Era uma concorrência muito grande, só existia uma faculdade, né, sim, no estado. A época, era passar no vestibular... 140 por vaga, sim. 140 candidatos por vaga, então você tinha que ralar mesmo para estudar, né, e eu fiz o curso objetivo, tive a felicidade do curso objetivo, implantou naquele ano lá, e eu me preparei muito bem, até porque se não tivesse me preparado, jamais passaria. E aí, então, eu cursei lá na Faculdade Unida Católica, FUCMAT, Direito. Em 1980, e trabalhei na Universidade Federal. Trabalhei 6 anos na Universidade. No período que eu estudava, até antes de estudar, eu já trabalhava na Universidade Federal. Passei, continuei trabalhando. E quando foi em 1986, então surgiu a oportunidade, né, pelas circunstâncias da vida que nós não entendemos, só Deus é que sabe, né, do que acontece na nossa vida, é Deus que conduz a nossa vida. Aí eu acabei aportando aqui nesse belo estado. E digo para vocês, com toda sinceridade, Deus sabe disso, exatamente, contra a minha vontade. A minha vontade não era vir para cá, mas aquilo que eu falei, muitas vezes nós traçamos a palavra de Deus. Eu sou evangélico, eu sou batista, da denominação batista, e eu creio na palavra de Deus e nos desígnios de Deus. Às vezes nós estabelecemos alguns planos para a vida da gente, mas quem define é Deus. E eu não ia vir para cá, eu ia para Pontes, eu ia advogar o meu projeto era ir para Pontes e Lacerda, advogar, crescer, pensava em entrar na política, esse era o meu desejo, né? E aí Deus me mudou tudo. Eu vim para cá e, graças a Deus, assim que eu cheguei, eu adentrei e fui contratado na Assembleia Legislativa, quando o presidente era Misael Gomes da Silva, o saudoso ex-deputado Misael Gomes da Silva. Mas, Manweiler, não fuja da pergunta. A pergunta é: quais são seus hobbies? O que é que você gosta de fazer quando não está trabalhando? Olha, quando eu não estou trabalhando, meu hobby é minha família. Eu sou caseiro, gosto de ficar em casa, minha igreja. Quando tem atividade na minha igreja, como eu falei, eu sou um membro da Igreja Batista Filadélfia, aqui em Porto Velho, hoje. Eu era membro de outra igreja, hoje eu sou da Filadélfia. E eu gosto de me dedicar no trabalho, eu tendo folga aos finais de semana, na minha igreja, na minha família, e eu sou caseiro,
né? Eu tenho hobby, assim. Pescaria. Eu tenho um hobby. Um time do coração. Eu vou dizer para vocês qual é o meu hobby. Né? Um esporte que eu tinha como hobby, que é karatê. Olha, temos um lutador. Rapaz, que é isso? Os deputados que se cuidam, hein, rapaz? Eu treinei karatê 12 anos. Eu dava aula de karatê em Mato Grosso do Sul, na universidade. Interessante. Lá, não cheguei a pegar a faixa preta na época, porque pelo fato de eu estar vindo para cá, e eu estava passando problema de família, situação difícil, não tinha condições psicológicas para fazer o exame faixa preta, que exige muito concentração, e eu achei por bem não fazer, contra a vontade do meu professor, que ele queria que eu viesse com faixa preta para abrir uma academia. Resultado, cheguei aqui e aqui eu continuei, só para informar para vocês, dentro dessa linha, eu competi por Rondônia, karatê. Olha, o ano que eu cheguei aqui. No mesmo ano que chegou. Campeonato Norte e Nordeste lá em Belém, no Pará. E eu fui como atleta, por Rondônia. Então, Emílio, eu acho que hashtag fica a dica para os deputados. Tratem bem o Carlos. Eu acho bom não avançar muito assim, não. Muito cuidado. Pode acabar muito mal isso aí. Muito mal. É praticamente um faixa preta. Não, mas só fazer uma colocação. A arte marcial, ao invés dela... Ela educa, a verdadeira arte marcial, ela te ensina a você não usar violência. Você não usa violência. Disciplina. Ao contrário, a ter disciplina e saber, né? Equilíbrio, saber, né? Equilíbrio emocional. O respeito, né? Respeito, né? É lógico, agora se precisar, se for necessário, aí é diferente. Aí os conhecimentos vão aflorar, né? Carlos, eu gostaria... eu já falei no início que... Sim, à vontade. Vou falar um pouquinho mais sobre mim, porque eu acabei falando... Eu sou casado, tá? A minha esposa chama Jussi Nogueira, está lá, da Silva Monvaile. Né? Vai assistir esse podcast, com certeza, né? E não fale o nome dela, né? Sim, tem que não comprar pipoca, né? Tem que comprar pipoca. E o Guaraná tá. Tenho 3 filhos, né? 2 filhas e um filho, né? A Camila, que é a mais velha, casada, mora em Ji-Paraná, a esposa do pastor Robson, pastor da Igreja Batista lá né? Tem a Júlia, que mora aqui, acabou de nos presentear, eu e a Jussi, com a netinha, a linda netinha que está lá em casa, estão lá na nossa casa. Parabéns. Né? É a esposa do Sidney, que trabalha assessor do desembargador no Tribunal de Justiça, e o meu filho, Daniel, é o caçula, né? Ele é formado todas as duas são... A Júlia, a mais velha, a Camila, essa que mora em Paraná, ela é formada em arquitetura, é arquiteta. A Júlia é advogada. Essa que é a mãe que me deu agora a netinha, nos deu, né, a netinha, né? A Helena, coisa mais linda dessa vida. E o Daniel é formado em análise de sistema, trabalha no Estado. Então essa é minha família, esse é meu porto seguro, é meu maior patrimônio que eu tenho, é o patrimônio maior que eu tenho, é minha família. Parabéns, Carlos, parabéns. Não se é completo sem estar bem na vida pessoal. Exatamente. Já sabíamos que o Monvaile era vitorioso profissionalmente, mas agora descobrimos que ele também foi agraciado com a família belíssima. Um patrimônio bem maior do que o que a gente já conhecia, né? Exatamente. E eu posso assim afirmar, já que falando de família, eu quero complementar com a palavra de Deus. Eu posso falar como Josué, eu e a minha casa servimos ao Senhor, que minha família é toda integrada nos caminhos do Senhor, meus filhos, minhas filhas, sabe? E isso para mim não tem preço. Amém. Não tem preço. Amém. Carlos, eu queria dar continuidade e como eu falei no início, eu, Emílio, né, por conta da nossa atividade sindical, nós vamos muito à Assembleia Legislativa já há vários anos. Sim. E no início a gente percebia você ali perto dos deputados, naquele movimento, vai e volta, fala com abre um processo, um projeto, leva ali para a mesa, volta. Mas a gente sabe que existe um outro tipo de trabalho, um trabalho que é feito antes, né, da sessão e um trabalho que é feito depois. A gente gostaria que você nos desse um panorama de como é o seu trabalho, como foi o seu trabalho durante esses anos e o que você está realizando hoje, que não se limita àquele momento lá da sessão. Exatamente, né? Exatamente. Não, ali já é um momento quase que final do trabalho, né, que antecede. Há um trabalho que antecede, né, há todo um preparo. Bem, eu iniciei na Assembleia, como eu falei, fui contratado, eu
já formado, mas sem experiência na área, né, da advocacia, né, eu fui contratado na Assembleia e comecei a trabalhar. Mas Deus é muito bom, porque Deus me colocou para trabalhar com um homem, que foi meu mestre, Dr. Zelírio Dalaglio, que foi o homem que praticamente, ele juntamente com o Dr. Zorano, na época, eles que fundaram a Assembleia, que organizaram toda a Assembleia, e ele foi o secretário legislativo. Foi primeiro Zorano, depois ele. E eu tive a oportunidade o privilégio de ser colocado para trabalhar com esse homem, que foi meu mestre. E eu posso dizer, sem querer me ufanar e nem me orgulhar aqui, longe disso, mas eu posso dizer que eu tive o privilégio de eu trabalhar com ele, ser discípulo dele. E quando foi em 99, ele se aposentou e eu substituí ele como secretário legislativo. Ele era meu chefe secretário legislativo. Mas antes disso, nesse interregno, eu trabalhei como assessor da mesa, que é aquele que fica ali atrás, né, assessorando naquela correria, regimentalmente, né, o presidente, preparando os roteiros, né, da sessão, porque ali tudo tem um roteiro ali prontinho para eles conduzir a sessão, e a assessoria da mesa faz todos os trabalhos. A assessoria da mesa que recebe, como você falou, o trabalho anterior, tem um trabalho anterior, que é receber as proposições, analisar as proposições, preparar todo o roteiro para a sessão. Então, nesse trabalho, foi o trabalho foi a função que eu exerci por mais tempo na Assembleia, quase 18 anos, como assessor da mesa, né? Mas, e hoje eu posso dizer que eu estou com quase 15 anos já, 14 para 15 anos, como secretário legislativo, contando esses 2 anos, lá em 99, 2000, que o presidente era o Silvernani Santos, né? E ele confiou em mim. Eu, um discípulo, né, bem jovem, bem inexperiente em relação ao meu mestre, mas ele confiou em mim. O meu mestre se aposentou e ele me convidou e me nomeou como secretário legislativo. Foi minha primeira experiência como secretário. O que é a função, para quem está nos ouvindo e não sabe, vocês até já sabem, já conhecem, mas a função do secretário legislativo é coordenar todo o trabalho legislativo. A função do secretário legislativo, ali são quase 60 servidores, 70 servidores sob o nosso comando ali, que tem todo esse trabalho que antecede a votação e depois da votação, porque as matérias que são votadas no plenário, depois tem todo um trabalho para ser feito até chegar o momento de ser encaminhado ao governador. Todo um trâmite, todo um trâmite tem se obedecido antes, né, nas comissões, todo um trâmite, e toda essa equipe, ela tem um regente, um coordenador, né, que é o secretário legislativo, que essa responsabilidade é nossa. E é por isso que você diz que a gente fica ali, e durante a sessão a gente fica naquela correria. Aquele frenesia, né? Atende um deputado, atende outro, vem um deputado, que aquele corre ali, né? Mas eu confesso para você, é até trabalhoso, mas é gostoso. Eu tenho prazer naquilo. Já estou falando, em 2017 eu aposentei. Eu vou adiantar já aqui, em 2017 eu aposentei. E aí, mas eu tive que firmar um compromisso com o Maurão. O Maurão falou, você vai aposentar, mas eu quero que você continue até o meu último dia de presidente. Eu falei, tá bom, presidente. Aí eu aposentei e ele me nomeou na função, cargo de consultor, que é meu cargo, consultor legislativo. Foi esse que eu fiz o concurso e fui enquadrado. Mas eu exerci a função de assessor da mesa diretora por 16 anos e de secretário legislativo. E nessa função eu permaneci com o Maurão até dia 31 de janeiro de 2019. Aí eu fui para casa. Eu aposentei. E aí eu dei início num trabalho, que eu ia falar no final, mas já vou adiantar aqui. Eu estou escrevendo um livro sobre os 40 anos da Assembleia. E foi nesse período que eu estava em casa, para não ficar ocioso, porque eu sei, a gente sabe o que é, né? E eu senti isso na pele. Que tinha um ritmo tão intenso, né? Se acordar às 7h30 e não ter, se acordar às 7h30, que era aquele horário que a gente colocava para ir. E vou fazer o quê agora? Onde? E vou fazer o quê? Então, assistir a Ana Maria Braga? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Aí eu tenho que fazer. E aí eu já tinha esse projeto, esse desejo, e eu aproveitei esse período no meu escritório. Eu ia para o meu escritório, né, 9 horas, eu dava minha caminhada, tomava meu banho, ia para o meu escritório, e aí eu comecei a trabalhar nesse livro. Esse livro já está praticamente pronto. Eu só preciso inserir mais algumas, atualizar ele com mais algumas informações, né? Então esse livro eu pretendo lançar, já vou adiantar aqui, eu preciso lançar esse ano, porque não sei se você sabe, mas esse ano
primeira Constituição completa 40 anos. Dia 6 de agosto desse ano, completa 40 anos de promulgada a primeira Constituição. E a Assembleia vai fazer toda uma programação, parece que uma semana. A ideia lá parece que é uma semana de programação. E eu gostaria, se Deus me permitir, de lançar esse livro nesse período. Porque aos 40 anos... Se Deus quiser, vai dar certo. E vai ser um sucesso. E eu faço nesse livro assim, uma retrospectiva, dou uma pequena introdução, uma retrospectiva da histórica do território, né? E aí passa o Estado, e aí eu apresento todas as legislaturas da Assembleia, com todos os integrantes, lógico que nada muito extenso, resumido, mas informações, sabe, resumidas, mas fundamentais, que eu entendo, que eu considero. Ok. Tá? Manvalli, nós tivemos um concurso, né, recentemente na Assembleia Legislativa. A minha pergunta nós que somos servidores, né, a Assembleia passou muito tempo sem realizar concurso e realizou recentemente um concurso e temos muitos colegas lá trabalhando. A minha pergunta é o seguinte, que benefícios, que nível de trabalho trouxe o concursado para dentro da Assembleia? O que a sua experiência pode nos dizer? Excelente a tua pergunta. Eu vou dizer para você, eu posso falar, em toda a humildade, eu posso falar de cátedra. Eu posso falar. Porque eu sou da primeira leva. Na realidade, a Assembleia Concurso Público, esse foi o primeiro. Aquele concurso que nós fizemos na época era aquele chamado concurso interno, porque a Constituição da época permitia. Né? E depois nunca mais foi feito concurso. O primeiro concurso público foi esse. Então passou-se quantos anos entre um e outro? Foi de 86 para, eu não lembro, de 86 para 2019. 2016, eu não lembro, não sei de cabeça. Eu sou ruim de matemática. Quase 3 décadas, né? Sem concurso. Resultado, você perguntou para mim qual a diferença, o que representou esse concurso. Então a pergunta é essa. Isso. Tudo. A qualidade. E eu digo mais para vocês. Eu fui secretário legislativo antes do concurso. Meus irmãos, eu penava. Porque os deputados, eles confiavam em mim, e eles queriam tudo que eu fizesse. Eles iam tudo em cima de mim. E eu ficava estressado, cansado, ia para a Assembleia às 7 horas da manhã, saía às 10 da noite, sabe? Ia dormir pensando no que tinha que fazer. Tal. Por quê? Porque eu carecia de material humano competente. Sim. Não tinha, infelizmente. Com raríssimo, não estou dizendo que tinha, mas era muito pouco. Nós tínhamos 3, 4 lá que podia confiar no trabalho. Hoje nós temos uma equipe, hoje eu delego. Hoje eu sou secretário delegando, eu não concentro mais em mim, mas eu fazia aquilo não é porque eu queria, eu fazia por necessidade. Para garantir a qualidade. Hoje não, hoje eu tenho material humano capaz, competente, eu tenho advogados, tem pessoas que passaram lá, que eu descanso, eu entrego e confio no trabalho, entendeu? A pergunta que o Emílio fez... Carlos, porque na nossa secretaria, né, na Secretaria de Finanças, nós temos concursos periodicamente. Sim. E a gente costuma dizer que, em média, os novos servidores, eles vêm com um nível maior do que os anteriores. Exatamente. São pessoas mais preparadas, né? Antenadas, né, com as modernidades. A nossa experiência lá, não só preparada, eu fico assim, feliz, cara, como funcionário da casa, embora hoje eu não seja mais funcionário efetivo, mas estou lá como comissionário. Continua. Mas sou funcionário da Sim. casa. Continuo na condição de funcionário. E eu fico feliz e alegre por ver o empenho, a dedicação desse pessoal, a competência. Então eles têm competência, dedicação, esmero, sabe? Eu fico... E você entrega o trabalho e você descansa, cara. Tá? É o índice mínimo de erro, de coisa que você tem que corrigir. Você pode confiar. Então, eu falo para você, a importância do concurso público, a importância de pessoas preparadas. Valoriza o trabalho, valoriza o desempenho, do desempenho final que a gente tem, que a gente precisa, que a gente necessita. Eu vou passar para mais uma pergunta, né? Só fechando essa do concurso, dizer isso para quem está nos assistindo, né? Que a prática mostra isso, que aquele que é concursado, aquele que se dedica, né? Ele traz um resultado muito positivo para a administração pública, né? Exatamente. É um dos maiores ganhos, né, que a Constituição nos trouxe.
com certeza foi o advento do concurso público. Exatamente. Aquele que estuda, né, se prepara para assumir uma determinada função. Costumo dizer que é uma porta de entrada democrática, né? Qualquer um tem acesso. Por mérito, né? Por mérito. Não fica dependendo de favor de A, de B, nem suplicando, pires na mão pedindo. Exato. Né? Ele não precisa disso, ele faz por onde, né? Monvailo, os assuntos são sérios, mas agora a pergunta é o seguinte: nesses anos todos de Assembleia Legislativa, deve ter acontecido, né? Devem ter ocorrido alguns episódios pitorescos, né? Algo assim que tem te chamado a atenção. Os bastidores. Quando a cortina fecha. Quando a cortina fecha. Ou então o que aconteceu com a cortina aberta mesmo. Ou ela escancarada. Mas que de repente as pessoas não conseguiram perceber o que estava acontecendo, né? Se você puder contar um episódio desse pra gente. Germano, eu tenho dois em mente aqui, né? Que um eu considero hilário, assim, né? Nesse ponto, assim, nesse aspecto que vocês querem, né? Bacana, hilário, né? E o outro é mais pesado, mas eu vou começar pelo primeiro, que eu vejo assim como hilário e algo, sabe, que aquilo marcou para mim, foi algo que marcou. Nós estávamos trabalhando, e eu trabalhei na comissão como consultor legislativo. Eu fui chamado e fui guindado para trabalhar na comissão de sistematização, que é a comissão responsável numa constituinte para trabalhar os assuntos, porque vocês conhecem, vocês são conhecedores, a Constituição ela é elaborada e feita e dividida por assuntos, né, os diversos assuntos. Né? Então, a comissão de sistematização é aquela comissão que, quando se elabora na Constituição, se elabora as comissões temáticas. Tem várias comissões temáticas. E existe a comissão de sistematização, que é aquela que vai pegando os assuntos de todos para sistematizar a redação final. E eu trabalhei nessa comissão, tive o privilégio de trabalhar nessa comissão, junto nessa comissão. E aí eu me recordo que chegou um momento, já nos finalmente do trabalho constituinte, que um deputado, eu vou falar o nome, não tem porquê, não é? Deputado Edson Fidelis, que ele era de Ji-Paraná, ele apresentou uma emenda para transferir a capital de Porto Velho para Ji-Paraná. Em que ano isso? Isso em 1989. 89. Foi quando saiu a primeira Constituição de Rondônia. Isso deve ter sido lá por maio, junho, tá? Porque ela foi promulgada em setembro. Maio, junho, já estava nos finalmente. Foi uma das últimas emendas que foi deliberada em plenário. Aí ele apresentou essa emenda. Aí o que ocorreu? Como a maioria dos parlamentares era do interior, né, corria um sério risco de passar. Os deputados... A emenda era pedindo... A transferência mudaria a capital, na realidade. A capital não seria mais Porto Velho, seria Ji-Paraná. Ele apresentou uma emenda para levar a capital para Ji-Paraná. Era uma emenda ao texto que já estava sendo elaborado. Então ele apresentou uma emenda para mudar, porque lá no texto, na sistematização, nós já tínhamos feito, Porto Velho. Estava contemplando Porto Velho, claro, dando continuidade. Ele queria mudar, então ele apresentou aquela. Ele poderia, ele tinha o direito de apresentar como o deputado constituinte. Apresentou a emenda. E aí o que os deputados daqui fizeram? Os deputados daqui, ele apresentou 2, 3 dias antes da sessão, né? Aí os deputados daqui, que eram uma minoria, eu não me recordo quando, mas tinha no máximo 4, daqui 3, 4 aqui de Porto Velho. Eles fizeram um trabalho, rapaz, nas rádios, acho que até com correspondência nas casas e tal, e chamou um chamamento do povo na Assembleia, lotou de porto-velhense. Principalmente daqueles porto-velhenses bairristas daqui mesmo, aquelas famílias antigas, foram que tudo lá com faixas etárias, desde do senhor lá, até a criança, até jovem. E lotou, talvez foi um dos dias que eu vi aquele mais lotado aquele plenário, que é aquele plenário antigo de lá, e aí a pressão foi violenta mesmo. Na hora que foi para a votação, e era votação nominal, na votação, aí os deputados do interior, mesmo em maioria, e diante da pressão e da movimentação do povo ali,
não passou a emenda. Continuou, foi rejeitada. Foi rejeitada a emenda dele. Por livre e espontânea pressão. Então, isso aí eu achei hilário, achei assim, algo interessante, né? E que marcou, porque ali foi decisivo, aquele momento ali foi decisivo. Quer dizer, embora a maioria dos deputados fossem do interior e quisessem alterar... poderiam, né? Em tese, eles teriam voto Sim. alterar. Mas, diante da pressão, diante do movimento que aconteceu ali e dos discursos inflamados dos defensores, né, que puxaram a história, o Amisael Silva, rapaz, com todo o conhecimento histórico que ele tinha, foi para a tribuna e fez aquele, mostrou a importância, que a gênese do estado de Rondônia foi aqui, fez todo aquele discurso, né, mostrando fatos históricos e tal. Então isso aí mexeu e pesou e não adiantou. Tá. Esse foi. Agora... É só uma parte, eu acredito, Emílio, que esse episódio deixa uma mensagem para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que a participação popular... Muito importante. Sempre é importante nas decisões importantes. Né? Pesa. São decisivas, né? A gente pode até dizer assim. Existe um ditado que diz que os ausentes nunca têm razão. Tem razão. Os ausentes nunca têm razão. Exatamente. Então, se as pessoas não tivessem ido, provavelmente... a capital seria de Paraná. Correria sério risco. A maior parte dos deputados eram do interior. Do interior. Eles eram em número maior. E aí tem um segundo caso, esse é mais tenso. Esse é tenso. É tenso, né? Esse é tenso. Esse foi tenso. O presidente era o presidente da Assembleia era o Oswaldo Piana. E eu me recordo que tinha um projeto, tinha que votar um projeto de aumento salarial para os professores. E o presidente do sindicato era o Roberto Sobrinho. Aí o Roberto Sobrinho foi em que ano? Isso foi em 1990 foi mais ou menos na época... Início dos anos 90? 1989, 90. É que o Piana foi eleito em 91, foi em 90, acho que isso aí. 90, 89, 90. Foi logo depois da Constituição, um pouquinho antes, não sei, da promulgação da Constituição. Estamos falando de um episódio que tem 33 anos, mais ou menos, né? Aí, o que ocorre? O Roberto Sobrinho já era oposição do Piana, aquele negócio político, ideológico e tal, mas ele era presidente do sindicato, né? E aí ele lotou, rapaz, aquele plenário lá da Assembleia Antiga, do prédio antigo, e aquele plenário, naquela época, ela tinha umas poltronas. Naquela época não existia proibição de fumar em ambiente fechado, então cada poltrona tinha um cinzeiro, assim, um cinzeiro de alumínio, pesado, rapaz, aquele ferro, meio ferro, não era nem alumínio, aquele era ferro mesmo, pesado. Aí o que ocorreu? Os professores foram tudo para lá, e aí resultado, fazendo o maior lobby para aprovar, e a matéria foi rejeitada, cara. Não passou do jeito que eles queriam. Eu não sei se eles queriam um aumento maior, foi dado eu sei que não atendeu a categoria. E você só pensando no cinzeiro. E eu lá, a gente trabalhando lá, não, eu ia lembrar de saber. Com medo do quebra-quebra. Eu ia pensar, o pessoal lá, aquela época o plenário da Assembleia não existia divisão. Foi a partir daí, foi por causa disso que eles começaram a colocar aqueles vidros para dividir. Sim. Lá no antigo, que não tinha. Não tinha, só tinha uma muretinha assim, o cara podia pular e entrar lá dentro. Sim. Aí o que aconteceu? Eles estavam tudo lá, aí começou aquela revolta, aí começou o xingamento, aquele negócio, aquela coisa, e eles não satisfeitos só em xingar, eles começaram a arrancar cinzeiro, aqueles cinzeiros, eles arrancavam das poltronas e jogavam, cara. Até pouco tempo eu ouvia o zunido no meu ouvido, porque um passou assim, rapaz, passou isso aqui do meu ouvido, porque eu estava em pé trabalhando lá, e bateu que eles jogaram lá de raiva, não jogaram muitos, mas jogaram uns 2 ou 3, mas um bicho, por pouco, né? Então foi um momento tenso, que aí teve que entrar. Esse marcou. Esse para mim foi um dos mais tensos, né? Houve um outro também, por ocasião do episódio lá que aconteceu, que invadiram a Assembleia e tal, mas não foi tão tenso quanto esse. Ok. Manvale, nós vamos agora explorar seus conhecimentos técnicos, né? E brindar os nossos espectadores. Eu peço que você explique para quem está assistindo, né? E não é muito afeito, a diferença entre sessão legislativa e legislatura, sessão ordinária
e sessão extraordinária. Para aquele que nunca Ok. compreendeu bem, agora vai ter uma aula gratuita. Ok. Vamos lá então. Sessão legislativa ordinária. O que é a sessão legislativa ordinária? A sessão legislativa ordinária, a sessão, ela é o ano. Uma legislatura ela é composta de 4 sessões legislativas ordinárias. Quando que inicia e quando termina a sessão legislativa ordinária? A sessão legislativa ordinária ela inicia dia 15 de fevereiro a 30 de junho, 1º de agosto a 15 de dezembro. Esse é o período de uma sessão legislativa ordinária. Existe a sessão legislativa extraordinária. Sessão legislativa extraordinária são aquelas sessões que são realizadas, convocadas ou pelo governador ou pelo presidente da Assembleia nos interregnos, ou seja, 1º de junho a 30 de junho, 16 de dezembro a 14 de fevereiro, que são os interregnos das sessões. Nesses interregnos, quando o governador convoca, ou o presidente da Assembleia pode convocar, autoconvocação, que o regimento assim determina, são denominadas sessão legislativa extraordinária. E o que é a sessão ordinária? Sessão ordinária é aquela sessão que ocorre, que o regimento já estabelece, que acontece dentro da sessão legislativa ordinária, ou seja, de 15 de fevereiro a 30 de junho, são aquelas sessões que acontecem às terças e quartas-feiras. Às terças-feiras às 15 horas e às quartas-feiras às 9 horas da manhã. Essas são sessões ordinárias. E as sessões extraordinárias são aquelas que são convocadas dentro da sessão legislativa ordinária, mas fora desse dia e desse horário. Qualquer sessão legislativa que o presidente convoca, sessão extraordinária, são aquelas sessões que são convocadas fora do horário das sessões ordinárias, que já estão definidas no regimento, que é terça e quinta-feira. Tá? Terça, 15 horas e quarta às 9 horas. Essas são sessões ordinárias. Certo. Fora disso, qualquer hora, qualquer dia são extraordinárias. E nós temos também as sessões itinerantes, que foi criada. Foi a inovação da época do Carlão. Foi o Carlão que instituiu, enquanto presidente, instituiu a sessão itinerante. Parece que tivemos uma agora na Rondônia. Né? A sessão itinerante, ela tem sessão itinerante ordinária e extraordinária. Se ela coincidir, digamos que convoca uma sessão, o presidente convoca a sessão itinerante e ela coincida no mesmo horário e dia da sessão ordinária, ela é uma sessão itinerante ordinária. Ou seja, se for na terça-feira às 15 horas, se for na quarta às 9 horas, ela vai ser uma sessão itinerante ordinária. Fora disso, ela é uma sessão itinerante extraordinária. Qualquer outra. E normalmente só acontece extraordinária, porque ela acontece fora desse período, né? Difícil, até hoje não aconteceu nenhuma para coincidir, né? Faço compreensão. Eu entendi, Emílio. Eu também. Eu acho que quem está nos escutando também compreendeu. E temos também as audiências públicas. Deixa eu falar um pouquinho sobre a audiência pública. O que é a audiência pública para o povo, né, o pessoal que está nos assistindo? A audiência pública são aquelas reuniões que o deputado convoca através de um requerimento, apresenta em plenário para aprovar, para debater um assunto de interesse da comunidade. E normalmente já são convidados pessoas, autoridades ou pessoas do povo, às vezes das associações de interesse daquela categoria ou daquele assunto a ser debatido, para poder colaborar, para poder discutir, debater. É um momento que tem para a população se manifestar. Se manifestar, exatamente. E não existe, um detalhe, não existe formalidade. Sessão ordinária só pode adentrar o plenário deputados vestido com traje passeio completo, tá? E só deputado e funcionário que trabalha, nem funcionário da casa pode adentrar ali no ambiente, no plenário ali, né? Diferente de uma sessão ordinária e sessão extraordinária. Tem que ser assim. Diferente de uma audiência pública. A audiência pública pode. A audiência pública não tem essa formalidade. Você pode entrar, qualquer um pode entrar, pode sentar lá. Normalmente você vai lá na audiência, você vê. Participamos de algumas, né, Germano? Sim, várias. Pessoas participando, sentando em qualquer local, lá não tem essa. É livre, entendeu? Maravilha. E também a sessão solene também preenche esses requisitos, né? Uma sessão solene, o que é a sessão solene? É aquela para homenagear.
você já deve ter participado, talvez você já tenha sido até homenageado lá. Nós estamos aguardando e eu acredito... Somos pacientes. Somos pacientes, Emílio. Eu acho que depois desse episódio a nossa chance está aumentando muito. Rapaz, estamos do lado do homem que pode dar uma forcinha. Que pode nos indicar lá, quem sabe. Né? É aquela ajudinha, né? Então, a sessão solene também exige esse mesmo... É como se fosse sessão ordinária, né? Lá só pode adentrar com... Né? Às vezes tem algumas exceções, porque já sabe como é que é. A gente também, dependendo do presidente, acontece, mas a regra é essa, ok? Emílio, estamos indo para as considerações finais, não é isso? Perfeitamente. É hora do nosso convidado, de repente, algo que ele esqueceu de comentar e que julga importante, fique à vontade. Mas antes disso, Emílio, antes de passar, que a palavra final é do nosso convidado, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo ao Pod Fisco, lembrando que o Pod Fisco é o podcast do Fisco, uma idealização do Sinafisco, Sindicato dos Analistas Tributários da Receita Estadual do Estado de Rondônia. O nosso objetivo é único: trazer informação de qualidade para a sociedade rondoniense. E hoje, Emílio, particularmente eu estou muito feliz com o nosso convidado. Da sua capacidade técnica nós já conhecíamos bastante e eu o tenho como amigo por conta de tantos anos que nós convivemos na Assembleia Legislativa. É recíproco. Né? Então estou muito feliz e passo a você a palavra antes que ele possa fazer suas considerações finais. Eu conheci o Manvalli através do Germano, né? Cada vez mais a gente tem se aproximado. Realmente admiro muito a sua postura. Obrigado. Costumo dizer, né, que somos sempre bem tratados por você e por sua equipe, né? Cada dia mais qualificada, né? Esses novos concursados aí e tudo mais. Verdade. E realmente foi um prazer ter o Manvalli aqui esclarecendo a gente, falando de coisas que a gente não sabia, né? Realmente a gente nunca tinha parado para refletir, né? Do início das coisas, né? Quem vê o Estado agora pensa que já caiu pronto, né, Manvalli? Exatamente. Mas você acabou de provar para nós que foi uma longa caminhada. Né? Exatamente. Então, eu passo a palavra para você tecer suas considerações finais. E vou pegar esse gancho, longa caminhada, né? E realmente eu tive esse prazer de caminhar, né? E eu, como eu disse já para você, adiantei, eu estou escrevendo um livro sobre essa caminhada, esses 40 anos de Assembleia. Qual o nome do livro? Já tem? Eu ainda não defini, mas eu coloquei, eu já tinha algumas ideias, né? Passeando pelos 40 anos, percorrendo os 40 anos, mais ou menos isso aí da Assembleia Legislativa, vai ser mais ou menos isso aí, eu vou definir ainda, mas ele já está praticamente pronto, só falta eu atualizar ele, tá? E falando em livro, eu lancei em 2019, 18 para 19, eu lancei um livro meu, autobiográfico. Eu até ia trazer mas esqueci, na correria eu acabei esquecendo de trazer, mas depois eu fico devendo para vocês dois e eu vou autografar um para vocês. Vocês vão conhecer a minha vida, como foi a minha luta, desde a tenra idade, desde o meu nascimento, eu registrei, isso foi um sonho que eu tive, eu pedi a Deus se eu chegasse aos 50 anos, isso desde lá, da minha luta lá, quando eu comecei minha batalha para estudar, passando necessidade em Campo Grande, passando fome, e eu orei a Deus e pedi, se eu um dia atingisse 50, se eu me desse a oportunidade de eu completar 50 anos, eu escreveria um livro. E eu fui escrever já com 60, já tinha passado mais de 10 anos, mas eu escrevi, publiquei esse livro, e então eu tenho esse que eu quero lançar agora, esse ano, que eu já falei para vocês, né, que é da Assembleia, né? E eu quero só acrescentar aqui, que eu falei aqui, eu sei que eu vou ser cobrado depois, eu falei aqui dos meus filhos, né, dos meus genros, e falei do meu filho e não falei da namorada dele, né, que é... Até a namorada tem que falar? Até a namorada, já. É um paizão, né, grande família. A nossa família, grande família. Não, é de casa, minha filha, pô, considero como filha também. Não fale não, né? Ia dar problema. A doutora Sara, futura, está formando médico ano que vem, doutora Sara, e eu quero também registrar ela aqui, que faz parte da família, é da minha família. E como eu falei para vocês, eu sou família, eu valorizo minha família. Parabéns. Tá? É o maior bem que alguém pode ter. Eu quero encerrar minhas palavras aqui agradecendo, viu, mais uma vez, essa grata satisfação, esse privilégio que vocês me concederam, viu, Emílio,
viu, Germano? Tá? E tudo que vocês falaram em relação a mim, a nossa amizade é recíproca. Eu também tenho uma consideração por vocês, sou testemunho e elogio aqui, nesse momento, publicamente, porque eu sou testemunha da batalha, da luta de vocês como sindicato, como lutadores, né, e pleiteadores pelos direitos de vocês, sempre lá, muitas vezes, às vezes levando não, eu sou testemunha, mas insistindo, a persistência, a luta de vocês. Vocês realmente representam a categoria de vocês, vocês honram essa categoria. Eu posso falar porque eu sou testemunha, eu acompanhei lá a luta de vocês, árdua, né? Mas vocês venceram, porque quem luta vence, quem luta sempre é vencedor, né? Sempre. Então eu agradeço a vocês, agradeço a Deus por esse momento e muito obrigado. Foi uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês. Obrigado, Carlos. E você que está nos assistindo, curta, compartilhe, comente, acione o sininho, assista o Pod Físico, não perca essa oportunidade de adquirir novos conhecimentos. Obrigado. Obrigado, Monvalho. Obrigado, Germano. Até a próxima, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu.